Oi pessoal, espero que o áudio seja bom. Então, a gente deveria ter aula agora, mas não deu, e aí tô aqui. Para vocês fazerem a prova, faltou uma parte do conteúdo que eu deixo aqui, que é a seguinte, tá? A gente acabou na aula passada falando sobre a teoria do Parfit, que ele falou que a identidade não importa para aquelas questões importantes. Então, o Parfit estava falando que para sobrevivência ou para responsabilidade moral, não era necessário ter identidade pessoal. Por quê? Porque a identidade pessoal, ela é tida, o conceito dela é aquela identidade numérica, ou seja, aquilo que faz com que seja um e o mesmo ao longo do tempo. Então, o que acontece? Como o Parfit ele descobre que a continuidade psicológica, a teoria da identidade da continuidade psicológica, que é aquela que tu é a mesma pessoa se tu tem uma continuidade dos mesmos dados psicológicos, ela aceita ramificação. Aí dá um probleminha, que tipo, lembra que eu falei, do teletransporte? O teletransporte, o Pablo entra no teletransporte da Terra e se teletransporta para Marte. Como é que funciona o teletransporte? O teletransporte da Terra destrói as moléculas do Pablo na Terra e replica em Marte. É assim que funciona o teletransporte. Mas digamos que deu um problema na máquina. A máquina da Terra pifou, aí o Pablo ficou puto achando que não tinha funcionado, chutou a máquina e saiu, foi embora. Só que ao mesmo tempo, a máquina de Marte fez a replicação. Quantos Pablos a gente vai ter? Quantos são psicologicamente contínuos? Então, sendo que tem mais de um Pablo psicologicamente contínuo, não pode ser a continuidade psicológica o definidor do critério da identidade. Desculpa. Do critério da identidade, não pode ser. Porque tem que ser um apenas. E aí o parceiro fala, mas quer saber? Dane-se. A continuidade psicológica ainda garante sobrevivência. Qual é o problema de sobreviver enquanto duas pessoas? Não tem problema nenhum. Vão aí, tem 2 Pablos, aí. Claro, isso é muito contraintuitivo para nós. Porque se a gente for pensar, por exemplo, mas e se o Pablo de Marte cometer um crime? A gente vai prender o da Terra também? Porque se eles são a mesma pessoa, os dois têm que ser presos. Aí a gente começa, não, tem algo errado aí. E foi aí que entra o McMahon. Tem 2 questões na prova sobre ele, tá? Que vai falar a seguinte coisa pro Parfit. Parfit, a tua teoria é contraintuitiva, ou seja, não faz sentido para nós. E vamos falar os teus defeitos. Então, o McMahon ele começa a mostrar para o Parfit que não é só a continuidade psicológica que vai importar nesses assuntos, porque parece muito importante a sobrevivência no teu corpo normal. Digamos assim, o McMahon dá esse exemplo, tá? Ele vai falar assim, o seguinte exemplo. Existe uma máquina que consegue replicar vocês, tá? E digamos que vocês são soldados muito obedientes e tem uma missão suicida. É uma missão onde você sabe que vai morrer, mas ela é muito necessária. E te dão a oportunidade de se replicar. Tu pode escolher ou tu ir, ou a tua réplica ir no teu lugar. A maioria de nós acharia melhor que a réplica fosse o nosso lugar. Porque parece que a sobrevivência normal, ou seja, no nosso próprio corpo, é muito importante para nós. Se o Parfit tivesse certo, não deveria fazer a menor diferença. Porque afinal, tanto faz se vai eu ou a réplica, os dois sou eu. Mas não é o caso. Não é assim que a gente se sente, não é assim que a gente pensa. Então, o McMahon vai falar, Parfit, tem algo muito importante. Embora os dados psicológicos sejam importantes, mas tem uma coisa muito importante na nossa parte física,
E aí o McMahon vai lançar a teoria dele da mente incorporada. Em algumas literaturas aparece como mente corporificada, tá? A teoria da mente incorporada do McMahon é a seguinte: tu é a mesma pessoa se tu mantiver duas das três funcionalidades do cérebro constantes. A primeira funcionalidade que importa é a continuidade, perdão. Três continuidades do cérebro. A primeira continuidade que importa é a continuidade física do mesmo cérebro e funcional. Tá, vamos retomar porque eu acho que eu me perdi uma parte. Vamos lá. McMahon vai falar que existem três continuidades cerebrais. A primeira é a física, ou seja, a carne, cérebro. A segunda é funcional, que é aquilo que faz com que tu tenha consciência. E a terceira é a organizacional, que é como tu organiza os teus próprios dados mentais, ou seja, aquilo que a gente estava gostando bastante, que é a nossa memória, nossos gostos, os nossos, sei lá, nossas crenças. Tudo isso vai fazer parte da continuidade organizacional. O McMahon, ele vai dizer que tu é a mesma pessoa, ou seja, tu é uma mente incorporada, se o teu cérebro físico, de forma funcional, continue. É muito importante a parte funcional, a parte que produz consciência. Então não é nem todo o cérebro que importa para o McMahon. O que importa para o McMahon é aqueles tecidos cerebrais que produzem consciência. Por que ele tem uma teoria que exclui a continuidade organizacional? Ele exclui a continuidade organizacional para dar conta daqueles casos de demência ou Alzheimer, que a pessoa já perdeu muitos dos dados mentais dela, muito da sua organização mental. E ele acha que uma pessoa com Alzheimer, no início da doença, onde tem a sua mente intacta, seus conhecimentos sobre si, ainda vai ser a mesma pessoa, no sentido numérico, que no final da doença, onde ela tem muito pouco da sua organização mental sobre si. É por isso que ele excluiu a organização dessa teoria da mente incorporada. Então, qual é a teoria do McMahon? É a teoria da mente incorporada. Eu concordo com ela? Não. Não concordo. Eu acho que essa é uma das... Lembra que eu falei que a gente chegar no ponto final? Eu acho que essa é uma das melhores teorias, mas eu acredito que a gente deveria incluir a identidade organizacional nesse cálculo. Porque ele deu aquele experimento da cura, lembra? Que, você aceitaria a cura se fosse viver 5 anos, mas sendo tu mesmo, com os teus dados mentais, com a parte organizacional intacta, ou então tu prefere perder toda a parte organizacional e continuar com o mesmo cérebro por muitos anos. A maioria de nós vai preferir viver 5 anos e que o cérebro morra depois. E eu acho que isso tem que ser levado em conta. Porque o que a gente acha sobre nós mesmos é muito relevante para que nós consigamos nos identificar. Então, eu acredito que se a gente incluísse as três continuidades do cérebro na teoria do McMahon, seria mais fácil de entender. Mas como é que a gente dá conta dos casos de Alzheimer, então? A gente pode abrir mão da teoria de que a identidade não aceita grau. Porque, como assim grau? Não dá pra tu ser mais tu e menos tu depois. Mais igual, mais idêntico a ti antes e depois. A identidade ela tem que ser constante. Só que se a gente abrisse mão desse critério, a gente pensasse, não, tem como eu ser mais idêntico a mim mesmo ontem do que há 10 anos atrás. Tá, claro,
esse meu desconforto tem algum... Esse meu desconforto querendo incluir a parte organizacional poderia pensar nessa questão de grau. Alguém poderia me dizer, tá, mas aí nesse caso, como é que tu vai ser numericamente idêntico a ti mesmo em graus? Não é tão difícil se a gente pensar em objetos físicos, sabe? Porque se a gente for, lembra do barco de Teseu? Se a gente for substituindo as peças formadoras, aos poucos a gente pode dizer que a identidade pessoal, nesse sentido numérico, pode dar uma variada. Enfim, tá, mas isso é para uma outra questão. Agora vamos para a revisão da prova, tá? O que vocês têm que saber para a prova? Eu vou abrir a prova aqui, tá? Eu não vou ler as questões, mas eu vou dizer o que vocês precisam estudar. Vocês precisam saber qual é a teoria da identidade para o Locke. A teoria da identidade pessoal para o Locke é a da memória. Tu é a mesma pessoa se tu mantiver as mesmas memórias. É só isso que tem que lembrar no momento. Contra essa teoria do Locke, a gente tem duas críticas muito fortes. A primeira foi feita por Butler, que diz que a identidade ela é circular, ou seja, tu precisa já ser tu para ter memória, então não dá para ser a memória que te define. E a gente tem a identidade, a crítica da identidade da memória feita por Hyde, que diz que a gente não tem as mesmas memórias ao longo do tempo, elas mudam. Ele dá aquele exemplo do soldado corajoso. A questão do soldado corajoso cai na prova, vocês têm que saber explicar, tá? E quem não lembra da explicação do soldado corajoso, eu acho que eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Mas é basicamente, se não tiver eu vou falar agora, mas tá no caderno. Mas é basicamente, tu tem a criança que roubou a maçã, aí tu tem um soldado que lembra de ter roubado a maçã quando criança, aí depois tem o idoso. Eu acho que eu não vou conseguir fazer os desenhos a tempo, mas depois eu faço desenho. Mas enfim, depois tu tem um idoso que lembra de ser soldado, mas não lembra de ser a criança. Segundo a teoria do Locke, se tu lembra, o velho não seria igual à criança. Mas isso não faz o menor sentido, então o Locke tá errado. Para resolver esses problemas, o Parft, ele fala para resolver o problema do Butler, dizendo que a memória ela é circular, tu já tem que ser tu para tu lembrar, tu só pode lembrar das coisas que tu viveu. O Parft vai falar que, na verdade, não, porque existe a possibilidade de que-memórias ou quase-memórias. A quase-memória é uma memória que pode ter sido experienciada por outra pessoa. É uma memória experiencial, mas é uma memória que não necessariamente quem lembra foi quem experienciou. Aí eu dei aquele exemplo de, digamos que a gente consiga no futuro copiar a memória do Pablo de esquiar pro cérebro da Luísa. A Luísa vai lembrar de ter esquiado, porque é a memória da experiência do Pablo, mas não foi ela que experienciou. Isso é uma quase memória. Ela quase se lembra de esquiar. É uma espécie de memória sem dono. Deixa eu ver o que mais. Eu já falei que a identidade pro Parfit, no final das contas, não importa, tá? Embora ele tenha feito esses adendos para continuidade psicológica, não importa. Sobre a identidade, a teoria da identidade corporal. A teoria da identidade corporal é dividida em duas vertentes. Tu é a mesma pessoa se tu tem o mesmo corpo, é a primeira vertente. E a segunda vertente é tu é a mesma pessoa se tu tem o mesmo cérebro. Essas são as duas vertentes da identidade corporal. E sobre a identidade corporal, com certeza é o meu primeiro vídeo. Não, é o meu segundo vídeo. É o meu segundo vídeo no canal. Vou botar aqui pra vocês assistirem. Dá uma curtida lá também, né?
E é isso, gente, que vocês precisam saber para a prova. Deixa eu ver o que mais. Tá todo o conteúdo nesse vídeo que vocês têm que entender. Espero que dê para ouvir, porque eu tô gravando na escola. É isso, tá? Tchau, beijo.